Meus irmãos, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis capítulo 17, nós estamos numa série de pregações, começamos lá em Gênesis capítulo 12 e hoje chegamos em Gênesis capítulo 17, nós vamos pensar sobre esse tema, o sinal da aliança, o sinal da aliança. Gênesis capítulo 17, do verso 1 até o verso 6, nós vamos ler nesse momento, nós vamos meditar em todo o capítulo, tá bom? Então vamos, está aí projetado, você também pode acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós adoramos o Teu nome nessa manhã, louvamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui cultuando ao Senhor e louvarmos o Teu nome através das músicas, ó Pai, de participarmos da ceia do Senhor. E agora pedimos a Ti que o Senhor nos ministre ao coração através da exposição da Tua palavra, Pai, que seja o Espírito Santo do Senhor falando aos nossos corações, nos edificando, nos transformando, nos exortando, e que o Senhor me use pela Tua graça e pela Tua misericórdia apesar de mim. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos numa série que começou lá no capítulo 12, estamos chegando aqui no capítulo 17. A semana passada nós vimos que Deus havia prometido a Abrão que ele seria pai de muitas nações. Essa promessa, esse texto que nós já lemos agora, já é a quarta vez que Deus afirma isso, da sua descendência, você vai ser extremamente fecundo e etc. No entanto, semana passada nós vimos que Sarai, a esposa de Abrão, e Abrão foram precipitados. Eles tomaram uma serva de sua casa, colocaram ela como esposa de Abrão, no sentido de que ela se deitou com Abrão para que ela então engravidasse e que então o filho da promessa nascesse. Só que nós vamos descobrir agora no capítulo 17, até então no capítulo 16, a gente já sabe que está errado, mas Abrão ainda não está sabendo, ele ainda está achando que está tudo certo. Agora no capítulo 17 nós vamos ver que ele foi precipitado, que ele tentou cumprir a promessa de Deus, mas a promessa de Deus só pode ser cumprida pelo próprio Deus. Nós não temos como adiantar, nós não temos como fazer aquilo que Deus não fez. Então agora a gente vai para o capítulo 17, e no capítulo 17 nós vamos ter aqui vários temas importantíssimos. Passou 13 anos, Ismael nasceu, o filho da Agar, o filho com a serva. Então ele tinha aqui 13 anos. Então tem 13 anos que Deus não fala com Abrão no sentido de fala direta. Porque a gente quando lê o Antigo Testamento não dá uma impressão que toda hora Deus falava? Que o povo levantava, bom dia Deus, e Deus falava bom dia. Às vezes a gente não tem essa impressão que toda hora, e não era assim, não é assim que acontecia. Eram raros os momentos de aparição ou de revelação direta de Deus para com o seu povo. E aqui é uma demonstração disso. Passou-se 13 anos, Abrão não falou com Deus de forma direta, e agora depois de 13 anos, diz assim o texto: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente precisa entender uma coisa. Já é a quarta vez que Deus aparece para Abrão e se apresenta de uma forma diferente. Agora ele está dizendo que ele é o El Shaddai. El Shaddai é uma palavra famosa, né? Tem livraria El Shaddai, oficina El Shaddai, escola El Shaddai. El Shaddai é um nome que a gente gosta. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. E eu quero trazer aqui para os irmãos, ele já se revelou como Adonai, que significa Senhor soberano, dono da casa. Ele já se apresentou como El Elohim, que significa Deus altíssimo, Deus grandioso, acima de todas as coisas. Agar nomeou Deus como El Roi,
que significa Deus que vê, o Deus que percebe, o Deus que enxerga, e agora El Shaddai. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Deus está se revelando de forma progressiva para Abrão. Ele está se dando a conhecer para Abrão, de forma que em Gênesis capítulo 12, quando Deus falou com Abrão pela primeira vez, e agora em Gênesis capítulo 17, já é a quarta vez que Deus fala com Abrão, Abrão sabe mais de Deus do que ele sabia antes, porque Deus se deu a conhecer. Deus se revelou. Cada nome desse é a revelação de um atributo de Deus. Então Deus está dizendo: olha, eu sou o Senhor, eu sou o soberano, eu sou o Altíssimo, eu sou aquele que vê, eu sou todo-poderoso, aquele que tem todo o poder. E por que ele está agora se apresentando como aquele que tem todo o poder? Por causa do que vem em seguida no verso: ande na minha presença e seja perfeito. A palavra perfeito aqui não significa sem erro, significa íntegro. Não seja falso, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa honesta. É isso que está querendo dizer aqui. Agora, olha a ordem das coisas. O ser íntegro, o ser honesto, é uma atitude que vem depois de andar com Deus. Ela não é antes. Isso aqui é muito interessante, porque a gente pensa que a gente precisa se apresentar a Deus perfeito. Não, pastor, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu até acho que a gente precisa mesmo, né? Todo mundo tem que ter uma fé, todo mundo tem que viver com Deus, mas eu acho que a gente precisa, eu tenho uns treinos na minha vida que eu tenho que melhorar. Não, você não entendeu. Você não tem força para melhorar esse negócio aí. Você anda com Deus, você se aproxima de Deus. Andar com Deus aqui é literalmente alguém que vai de mãos dadas com o Senhor, trilha o caminho do Senhor, ouve a voz do Senhor. Você anda com Deus, por consequência natural disso, você é alguém íntegro. Enoque andava com Deus de forma tão íntima que foi arrebatado. Noé andava com Deus ao ponto de ser o único homem preservado diante da destruição da ira do Senhor. Para que a gente possa entender o que significa esse andar com Deus. Então ande na minha presença e seja perfeito. Aqui eu penso que Abrão está ouvindo Deus e já ficou assim: hã? Ixi, lá vem bronca. Acho que fiz alguma coisa de errado, porque senão ele não estava destacando esse negócio. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você a descendência muito numerosa. Deus já tinha falado isso outras vezes. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou. Quando Deus então reconhece quem é esse Deus que está falando com ele, que é o mesmo que já tinha falado antes, e que agora ele é o El Shaddai, ele já era o Altíssimo, ele já era o soberano, ele já era o Senhor da casa, mas agora ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Como Deus Todo-Poderoso. Alguém pode trazer um copo para mim, por favor? Como Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele é o El Shaddai. Deus está dizendo: nada é impossível para mim. E aqui Abrão já percebeu o que aconteceu. Porque Deus está repetindo as promessas que já tinham sido feitas. Mas Ismael já tinha nascido. O que Deus está dizendo? Não é Ismael, não. Só que agora, quantos anos que Abrão tem? 99 anos. E Deus está dizendo: você vai ser muito fecundo. A minha aliança é que a sua descendência vai ser muito numerosa. Então Deus reafirma essa aliança. Agora vamos ver como que ele desenvolve isso a partir do verso 4. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Será pai de muitas nações. Abrão está pensando: gente, mas já está acontecendo. E aí no verso 5, irmãos, acontece uma coisa que eu e você precisamos atentar. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Abrão significa pai da exaltação, ou pai exaltado, ou pai acima de outros pais. Abraão significa pai de muitas nações, pai de um numeroso povo,
O que Deus está dizendo aqui é que eu agora, Abraão, você chegou num processo de maturidade, de caminhada, de conhecimento, em que eu agora posso dar mais um passo de transformação na sua vida, em quem você é. E a sua identidade agora vai ser ressignificada por conta disso. Aqui, meu irmão, a gente precisa abrir o coração para isso. Nós somos ansiosos, não somos? A gente lê a Bíblia uma vez e a gente acha que a gente se tornou o expert da Bíblia. A gente ora durante uma semana todos os dias e a gente acha que o nosso coração agora é intimidade com Deus pura. A gente já começa a andar parecendo que está andando nas nuvens assim. Não, agora eu estou super santo, lendo a Bíblia todo dia, estou orando todo dia. Eu agora, vocês não sabem o que é caminhar com Jesus, eu sei. Meu irmão, aqui já passou quase 30 anos, desde o primeiro chamado de Deus para Abraão, para agora. E só agora, Deus ressignifica quem Abraão é. Por quê? Primeiro, porque Deus precisava se apresentar para ele de forma mais completa. Segundo, porque Abraão precisa reconhecer mais a Deus como ele é e quem ele é. Há um processo, meu irmão. Há um processo. Eu já vi algumas construções e a coisa mais interessante que você vê em construção é que um tijolo só vem depois do outro. Você já percebeu? Você já viu um projeto assim no arquiteto e depois, um ano depois, está lá o projeto que estava aqui? Eu acho isso fantástico. Mas teve que pôr um tijolo, depois teve que pôr outro, passar um monte de raiva, mas isso é outra história. Põe outro, põe outro, põe outro, até que realmente fica pronto. Tem gente que quer começar uma construção e já quer ter a casa pronta com uma semana. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que começa uma caminhada com Deus e com um pouco de dedicação, com um pouco de conhecimento, já acha que construiu toda a história. Não é assim que funciona. Leva tempo para que você seja ressignificado a partir do poder de Deus, a partir dos valores do Evangelho. Leva tempo para que a sua identidade seja realmente uma identidade forjada pelo amor de Deus. Não é um processo simples. Leva tempo. Abraão aqui, quantos erros ele cometeu? Foi para o Egito, mentiu. Depois pareceu que ficou show de bola. Resgatou Ló, um homem cheio de misericórdia. Aí depois foi precipitado, deitou com a serva. Quando você acha que o homem está melhorando, ele vai e pisa na bola. Mas agora não, Abraão, agora você está pronto para que a minha promessa de fato seja realizada. Depois de quase 30 anos, depois de vai e vem, depois de você viver algumas experiências, aprender mais quem eu sou, aprender mais da minha dinâmica contigo, agora, Abraão, você não é mais Abraão, agora você é Abraão, porque agora você vai ser quem eu quero que você seja. Agora você chegou num ponto de maturação correto para que a promessa seja de fato realizada. Farei que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Aqui nós precisamos olhar essa promessa como duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva imediata da história, ou seja, Deus ia ser o Deus da descendência mesmo de Abraão, ou agora Abraão. Mas essa descendência, ela não seria só uma descendência sanguínea, senão também uma descendência espiritual. Isso é tão forte, meu irmão, que nós somos descendentes espirituais de Abraão. E não é eu que estou falando isso não. É a própria Bíblia que fala isso. Olha só o que diz, não está aí projetado. O que diz Gálatas capítulo 3, versos 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. O que ele está dizendo aqui? Que os gentios fazem parte dessa promessa que Deus está estabelecendo no capítulo 17 de Gênesis. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus, ou seja, eu e você.
E é pela fé que nós nos apropriamos dessa promessa. Nós somos parte dessa promessa. Essa promessa nos alcança. Nós somos filhos da fé por meio da promessa realizada em Abraão. Mas olha só, vou ler mais alguns textos. Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Romanos capítulo 4, 16, 17. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, ou seja, a descendência sanguínea, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Porque os judeus, eles estavam achando assim: eu já sou descendência, meu sangue é azul. Eu conheci gente assim. Uma vez eu estava numa sala de aula no mestrado, lá em São Paulo, e aí um pastor disse assim, a gente estava numa discussão teológica, acontece muito entre os pastores, e aí o cara pega e fala assim: vocês estão desrespeitando a minha história. Eu sou tataravô de um dos fundadores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu tataravô era pastor, meu bisavô era pastor, meu avô era pastor, meu pai era pastor e eu sou pastor. E eu pensando comigo, grande coisa. Ele achou que o sangue dele era mais especial por causa de uma linhagem, de uma... Mas você sabe que tem gente que acredita nisso também? Tem gente que diz assim: não, minha mãe ora demais por mim. Ó, eu estou tranquilo, minha mãe e meu pai me garante. Garante não. Porque a gente se apropria da realidade de quem nós somos por meio da promessa da descendência de Abraão pela fé. Eu e você precisamos crer, confiar, andar com Deus, ser íntegro, para que essa promessa nos alcance. Não tem esse negócio de que minha família vem de uma linhagem santa e por isso agora eu sou santo. Não, glória a Deus que a sua família vem de uma linhagem santa, meu irmão. Maravilha! Isso era para facilitar o seu entendimento, você já tem berço. Mas o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente rejeita isso. Fácil demais. Então a gente nós não nos apropriamos disso. Nós não nos apropriamos disso. A descendência aqui, então, é uma descendência literal, ou seja, haveria uma descendência, né? Depois de Abraão vem Isaac, vem Jacó, vem os filhos de Jacó, e assim vai indo. Mas também está falando aqui de uma descendência espiritual, e é nessa que eu e você fazemos parte. Certo? Tranquilo? Está claro? Verso 8: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Aqui, mais uma vez, a interpretação ela tem que ser vista dessas duas perspectivas, de forma literal e de forma espiritual. O que Deus está dizendo aqui? Olha, essa terra aqui de Canaã vai pertencer literalmente ao povo da sua descendência, que são, ou que viriam a ser, os judeus. E Deus de fato deu essa terra. E é interessante que os judeus, nos nossos dias, os judeus já saíram de lá, já voltaram para lá, já saíram de lá, já voltaram para lá. Todo mundo quer tirar isso de lá e eles continuam lá. Por quê? Porque é terra que Deus deu, ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar. Mas essa perspectiva aqui também é uma perspectiva espiritual, de forma que Deus também está falando de uma Canaã celestial. Eu vou dar a vocês uma terra essa que é perpétua, que é eterna, que não tem fim. O que ele está dizendo aqui é da Canaã celestial, é do céu eterno, é da habitação eterna em plena comunhão com Deus.
Esses que fazem parte da descendência de Abraão, esses que pela fé, de uma forma espiritual, se apropriaram dessa promessa, esses também participarão da entrada na Canaã celestial, no céu eterno, e essa é a promessa. Quando Jesus vem, Ele diz que Ele vence a morte e que Ele nos dá uma vida, mas essa vida é o quê? Eterna. É uma vida eterna. É para todo sempre. E é isso que nós estamos aguardando, meu irmão. O mundo está bagaceira, vai continuar bagaceira, até que Cristo volte. E quando Ele voltar, Ele vai restaurar essa terra, tá? Se você estava imaginando que a gente ia para outro lugar, é aqui mesmo. Vai restaurar, vai destruir tudo que é ruim, vai colocar tudo que é bom. Imagine uma cachoeira, depois que Jesus fazer um upgrade. Como é que vai ser esse negócio? Imagina o mar. Porque a gente já chega em alguns lugares assim bonitos, a gente fala, gente, Deus que criou mesmo, né? Olha que coisa linda, maravilhosa. E está contaminado pelo pecado esse negócio, está corrompido pelo pecado. Mas aí agora, tudo restaurado, o que vai ser esse negócio, meu irmão? Vai ser bom demais, vai ser show de bola. E essa Canaã celestial nos é garantida desde Abraão, desde Gênesis 17. Porque Deus vai cumprir a sua promessa. Deus vai cumprir a sua promessa. Como propriedade perpétua serei o Deus deles. Beleza. Então agora a gente vai aqui para o verso 9. Verso 9 é um verso, esse ponto é muito interessante. Deus disse ainda a Abraão, agora é Abraão, pai de muitas nações. Você ficou pronto, Abraão. Você atingiu a maturidade necessária para que a minha promessa seja cumprida. Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das gerações. Abraão, eu preciso que você guarde a minha aliança. Ande comigo, seja perfeito, a ideia é a mesma. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês na sua descendência. Eu vou estabelecer um sinal dessa aliança. Sinal, meu irmão, é isso aqui, ó. Eu engordei um pouquinho, está difícil sair. É isso aqui. Isso aqui é o sinal da aliança. Eu estou casado com a Ju, minha esposa? Estou. A aliança é um sinal de que eu estou. Mas eu preciso da aliança para estar casado? Depende da mulher, né? Estou brincando. Eu preciso do sinal? Não, eu estou casado. Agora, a aliança representa esse pacto que nós fizemos. É um símbolo, certo? Deus agora vai estabelecer esse símbolo. Que símbolo é esse? Verso 10 aí. Todo de sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão é o que hoje é chamado de fimose. Faria uma cirurgia de fimose ali. É interessante que naquele tempo ou fazia com a pedra, que era afiada para se tornar uma faca, ou depois os fariseus, não nessa época, mas mais tarde, os fariseus, eles deixavam a unha do dedinho mais comprida e literalmente afiavam ela para fazer o corte na criança com o 8º dia. Mas isso é só um detalhe que tem que ver. Verso 11. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos os de sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também os escravos nascidos em casa, comprados de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Então todo mundo que faz parte do seu povo, percebe que a promessa aqui, ela imediatamente já está expandindo para além da descendência. Porque o sinal da aliança ia alcançar quem não nasceu de Abraão, inclusive os escravos, inclusive os que nascerem escravos. Eles também fazem parte desse pacto. Agora preste atenção nisso aqui que é muito importante. Esse pacto aqui é de Abraão com Deus ou é de Deus com Abraão? É de Deus com Abraão. Abraão é o efeito do pacto. Nós vamos ver daqui a pouco que ele vai fazer cumprir. Mas ele vai fazer cumprir porque primeiro Deus estabeleceu um pacto com Abraão. Deus estabeleceu um pacto com Abraão. De repente você está perguntando assim, pastor, mas tanta coisa que Deus podia bolar para fazer esse sinal,
ia ser justamente esse negócio de cortar o prepúcio, uma circuncisão, e a gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque isso remete à nossa mente suja, de sexualidade, essa coisa toda, e eu quero explicar para vocês, porque esse era o sinal. Primeiro, esse era o sinal porque aquilo apontava diretamente para a relação de descendência, por isso o uso do sexo, meu Deus do céu, eu vou lembrar. Por isso o uso do órgão masculino para esse processo, porque aquilo apontava para a realidade da promessa, da descendência. Tem gente que acha que filho nasce de outra forma, mas por enquanto é só esse jeito mesmo. Precisa do homem, precisa da mulher. Então apontava para esse fato, para essa realidade da descendência, Segundo, essa era uma marca, e eu pesquisei, e até onde eu pude encontrar, essa era uma marca que não poderia ser desfeita. Uma vez o prepúcio cortado, ele não tem como ser colado. Eu pesquisei se nos dias de hoje era possível reverter a cirurgia de fimose. Até onde eu pesquisei, eu não achei que era possível. Mas naquele tempo é certeza absoluta que não era. Certeza absoluta. E por que isso? Porque era preciso estabelecer um pacto, um sinal que não pudesse ser retirado, que não pudesse ser desfeito. Porque lembra, esse pacto, essa aliança, esse sinal, uma representação do pacto de Deus com Abraão. Apesar de Abraão ser o objeto do pacto, ainda assim esse era o pacto que representava o pacto de Deus com Abraão. Por isso, esse pacto de Deus conosco nunca pode ser desfeito. Nunca pode se voltar atrás, nunca pode deixar de se fazer uma vez que foi feito. É essa representação de perpetuidade, de eternidade. E, terceiro lugar, a retirada do prepúcio, do órgão masculino, representava a retirada do pecado. Era a exposição completa do pecado, porque é a exposição completa do órgão masculino. E para você não achar que eu estou falando besteira, deixa eu ler aqui para você alguns versos que apontam para essa realidade, como esse já era o entendimento. Deuteronômio 10:16. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Deuteronômio 30:6. O Senhor, o seu Deus, circundará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Jeremias 4:4. Deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Essa circuncisão, então, era uma representação da circuncisão do coração. Era uma exposição completa do coração diante da presença de Deus. Por isso, esse era o sinal do pacto. Quando Isaac nasceu, eu queria circuncidar o Isaac. E aí, não porque eu acredito que era necessário, tá bom? Mas é porque eu acredito, por alguma razão, eu achava que tinha que fazer. E aí eu perguntei à médica, e a médica falou assim: não faz isso não, pai. Olha, essa cirurgia é extremamente complexa. Numa criança pequena, não vai dar certo. Espera ele fazer uns 4, 5 aninhos, aí vai estar numa idade boa. E eu pensando, gente, o povo fazia com a unha. Hoje vai levar no centro cirúrgico. Como é que esse trem pode ser complexo? Mas eu fiquei quieto, não foi feito, está tudo certo, está tudo beleza também. Mas meu irmão, esse sinal era feito numa criança de 8 dias. E aqui deixa eu entrar numa área delicada. Uma criança de 8 dias tem como responder a esse pacto? Tem como? Não tem como. Pastor, mas para fazer parte do povo de Deus, não precisa de arrependimento e fé? Não. Para validar a sua conversão, um sinal é arrependimento e fé. É a maneira visível, é o fruto que a árvore do Evangelho vai dar. Mas para validar o sinal de Deus com o seu povo, o que precisa? Só do sinal. Porque o pacto é dele para conosco.
Nós respondemos esse pacto. E é por isso que nós batizamos as nossas crianças. Pastor, mas tem alguma coisa a ver com batismo? Vamos lá. Colossenses capítulo 2, verso 11 e verso 12. Nele também vocês foram circuncidados. Deixa eu só dar o contexto. O povo de Colossenses estava exigindo que os gentios que se converteram ao Evangelho tinham que se circuncidar. Aí Paulo vai trazer a explicação. Não está aí projetado, tá, gente? Não está aí. Paulo vai trazer a explicação de que eles não precisam se circuncidar. Por quê? Porque eles já foram batizados. Então o batismo é a circuncisão no tempo do Novo Testamento. Então ele diz assim, olha, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Lembra que a circuncisão é uma representação da exposição do coração? Ele está dizendo, vocês já fizeram isso, vocês já experimentaram disso por meio de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Vocês não precisam, vocês já foram batizados. Esse sinal já foi realizado em vocês, por meio do batismo. Por isso que não precisa fazer circuncisão mais. Até porque tanto o batismo quanto a circuncisão é um sinal. Eles em si mesmos não provocam nada. Não tem nenhum momento, não batizou, morreu, e agora? Puxa vida, passou perto, hein? Menino bom, vai morrer sem batizar? Coitado, foi para o inferno. Não tem nada disso. Porque o que faz com que o pacto seja real é o pacto de Deus alcançando o indivíduo, alcançando a pessoa. O que nós fazemos é nos apropriar desse sinal, é a gente visualizar esse sinal, é a gente experimentar esse sinal. Na época do Antigo Testamento, qual era o sinal? A circuncisão. E na época do Novo Testamento, qual é o sinal? O batismo. A circuncisão era feita em criança? Era! Você acha que o batismo tem que ser feito em criança? Não pode não. Elas não fazem parte do povo de Deus. Só quando crescerem, fizerem a sua opção. Sério? É assim que funciona com seus filhos? Eles só são filhos de vocês depois que eles optam a ser filhos de vocês? Nasceu, não, deixa eu esperar completar 18 anos para ver se ele decide ser meu filho ou não. E aí, meu filho, quer ser meu filho? Assina aqui que agora você está consciente, você pode escolher ser meu filho. Não faz sentido, irmão. Nós somos povo de Deus, eleitos por Deus, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Nós nem sequer pensávamos em nascer e Deus já sonhava conosco. Deus já nos olhava com um olhar de amor. Ele já nos tinha como seu filho. Não depende de nós, e glória a Deus que não depende de nós. Depende dele, depende da realização do sinal dele, depende da escolha dele, do derramar do amor dele. E fala sério, meu irmão, nós sermos alvo desse amor, que privilégio é esse? Que coisa maravilhosa é essa? Que coisa linda é essa? Eu poder usar a aliança e falar assim, eu pertenço ao meu Senhor. E o batismo é essa aliança. Hoje, o batismo é essa aliança. E olha que coisa interessante. Mais uma vez, a circuncisão era para ser feita não só na descendência direta de Abraão, mas nos escravos, naqueles que viriam ser servos, naqueles que comporiam a família Abraão. E a mesma coisa acontece hoje. A minha aliança estará na carne de vocês. Essa aqui, verso 13, tá? Deve ser circuncidado que nasceu na casa e que você comprou com o seu dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês. Essa aliança está na carne para que vocês olhem e saibam. Vocês pertencem a mim. É isso que significa. Vocês sempre vão saber que pertencem a mim, porque vocês foram circuncidados. Porque vocês foram circuncidados. E essa é uma aliança perpétua. Eu e você podemos cair, desistir, mudar de ideia. Não é assim? Fala sério, a gente já não viveu isso? Não, esse negócio de viver com Deus não é comigo não. Aí você dá uma saída, aí dá um pouco, gente, isso aqui é pior ainda, vou voltar. Aí volta, e aí você vai dessa. Mas você sabe o que não titubeou? Você sabe o que não desistiu? Você sabe o que não enfraqueceu?
a aliança de Deus com você. Essa não, porque essa é perpétua. Essa é perpétua. Essa é perpétua. 4. O filho da promessa. Agora a gente vai para a parte do Isaac. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Sarai também agora entrou no processo de maturidade. Ela agora está pronta para ser alvo da promessa de Deus. Demorou um tempo. A gente vai ver no próximo capítulo que Sara ainda não está com o coração lá 100%. Mas aí é outra história. Por enquanto, Deus está chegando à conclusão que o processo de maturação está pronto. Vocês agora podem ser pais do filho da promessa. Abraão só tinha 99 anos, Sarai 89, então estava na flor da idade os dois. Verso 16: eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Agora eu fico imaginando, irmãos, o gelo de Abraão quando ele ouviu essa frase. Porque desde a primeira frase eu acho que ele já tinha entendido que ele tinha feito besteira. Mas ainda não estava certo isso. Agora não. Abraão, você vai ter um filho por meio dela, da sua esposa. Abraão, passando 13 anos na cabeça dele, falou: gente do céu, fiz besteira. E agora está esse menino aqui, ó, um jumento selvagem. Lembra que era assim? O Ismael significa isso? O jumento selvagem? Se os meninos de hoje é custoso, imagina Ismael. Meu Deus do céu, 99 anos, criando um menino de 13, um jumento selvagem. Você está doido? E eu vou abençoar, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Essa nação vai ser poderosa. Essa nação vai reinar sobre a terra. E então Abraão se prostrou com seu rosto em terra. De novo, é a segunda vez. Esse se prostrar aqui é uma atitude de temor, de reverência. Ele já tinha feito isso no início da fala, mas ali era uma reverência em relação à presença de Deus. Agora aqui é uma reverência em relação à mensagem de Deus. Porque agora ele está se submetendo, ele está dizendo assim: Deus, tá bom, 99 anos, Ismael está aí, está tudo certo. E aí diz aqui que ele riu. Isso aqui, meu irmão, domingo que vem você não pode faltar. Eu sei que é carnaval, mas você não pode faltar, porque nós vamos falar de outro tipo de riso. Ele riu, mas esse rio aqui não é um rio no sentido de deboche. Ele riu no sentido de alegria. Ele riu no sentido de exultação, porque nós vamos ver domingo que vem que Sarai riu de outra forma. Mas ele não, ele foi exultação, ele foi alegria. E dizendo consigo mesmo, ele pensando na sua cabeça: pode nascer um filho de um homem de 100 anos? E será que Sara, com 90, ainda vai poder dar luz? Então Abraão disse ao Senhor: quem dera que Ismael vivesse sobre a tua bênção. Ele riu de alegria, mas ele pensou assim: poxa Deus, se fosse Ismael era tão mais fácil, né? Já está aí, tudo bem, meio truculentozinho, mas a gente aguenta. Então Abraão disse para Deus, então Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. O que significa Isaque? Filho da alegria, aquele que ri. Aqui é uma relação direta ao riso de Abraão. Quando Deus falou que ele teria um filho, que seria por meio de Sara, Abraão ficou alegre, e ele riu por dentro. Sabe aquela risadinha que a gente dá assim? Não é aquela gargalhada, é a risadinha que você quer gritar, mas não pode, o ambiente não deixa. É isso. Deus, vendo a alegria de Abraão, já impôs o nome do menino. Como é que seria o nome? Aquele que ri, o filho da alegria. Para marcar esse momento. Esse momento estava marcado. E aqui, meu irmão, a gente tem que aprender uma coisa. A gente vai ver na história do Antigo Testamento vários casos de poligamia. O que significa isso? Um homem que tem várias mulheres.
Todas as vezes que isso aconteceu, é porque Israel, povo de Israel, se apropriou de uma cultura que não era dele. Abandonou a palavra de Deus para seguir o que estava na moda. Mas Deus nunca aprovou. E aqui é o primeiro caso em que Deus demonstra isso de forma clara. Ele ignora Agar completamente no discurso. Porque na perspectiva de Deus, Agar nunca era uma opção. Quando Deus falou que Abraão ia ter um filho, esse filho era por meio de Sara. Não tinha outra possibilidade, não tinha outra forma. Porque a monogamia, o casamento entre o homem e uma mulher por perpetuidade, é a demonstração, olha só, Paulo faz essa associação, da igreja com seu Deus. Tal como Deus não abandona a sua igreja, o marido não deve abandonar a sua esposa. Essa é a relação que Paulo faz. Essa é a relação que Paulo faz. Então, aliança perpétua para a sua descendência. Verso 20. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Olha só, gente. Deus vai abençoar o menino porque o pai orou por ele. E você não ora pelo seu filho. E olha que Ismael é fruto de desobediência, de precipitação, de falta de confiança, e é um jumento selvagem. Mas porque Abraão orou pelo seu filho, Deus respondeu: quanto a Ismael, ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Uma nação briguenta, a gente já viu isso, truculenta, uma nação que vai dar um pouquinho de problema aí, mas Deus está abençoando a Ismael. A consequência do pecado, ela existe, mas a bênção de Deus também existe. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac. Agora deixa eu deixar uma coisa clara para você, Abraão. Se você não entendeu até agora, tem 30 anos que eu estou falando com você e você não entendeu. Deixa eu te explicar. A minha aliança é com você, com a sua esposa e com o menino que vai nascer dela, que vai chamar Isaac. Você não me inventa de pôr outro nome, não. É Isaac. Esquece esse trem de outra mulher. Esquece. Está claro? Eu preciso desenhar de novo. E nesse momento, daqui 1 ano, olha para você ver, gente. Você não vai nem esperar. Daqui 1 ano você já vai estar com esse menino na mão. 99 e Sara com 90. E é daqui 1 ano que vai estar aí. E aí a gente chega ao último trecho desse texto. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então Deus levantou e saiu. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os escravos nascidos em sua casa, todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Porque quando Deus estabelece um sinal para que a gente perceba, veja, visualize, experimente o amor dele, é para a gente participar desse negócio, é para a gente cumprir esse negócio. E é isso que Abraão está fazendo aqui. Ele agora, de quem que é o sinal, gente? De Deus com Abraão. Mas agora que Deus colocou o sinal, disse eu tenho um pacto, disse esse é o sinal, o que que Abraão faz? Ele responde a esse sinal, ele responde a esse pacto, ele responde. É o que resta para nós. Deus já nos alcançou, Deus já nos fez povo dele, Deus já nos colocou um anel no nosso dedo, ele já nos chamou de filho, e agora ele diz assim: agora responde tudo isso, responde tudo isso. Quer ver um negócio interessante? Efésios capítulo 2 diz assim, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui. Efésios capítulo 2, verso 8. Olha só o que diz assim: porque pela graça vocês são salvos. Abraão foi salvo pela graça? Oxe, se você falar que esse homem mereceu, você está de brincadeira. Foi pura graça.
Foi pura graça. Abraão foi salvo pela graça. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, mediante o crer. E isso não vem de vocês. Essa fé não brota em vocês. Essa fé não pertence a vocês. Essa fé não nasce em vocês. É dom de Deus, ela vem de Deus. A sua capacidade de crer, a sua capacidade de entender, a sua capacidade de acreditar, a sua capacidade de confiar, vem de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Deus fez dessa forma para que ninguém possa dizer assim: olha, mérito é meu, foi eu que mereço, fui eu que fiz. Não. É dom de Deus, é graça de Deus, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais preparou de antemão, para que andássemos nela. A consequência, meu irmão, de alguém que foi alcançado, salvo, redimido, inserido no povo de Deus, é responder à manifestação desse amor em seu favor. E como que a gente faz isso? A gente faz isso participando dos sinais da aliança, que hoje são o batismo e a ceia, andando com Deus, sendo íntegro, sendo honesto, porque essas são as boas obras para as quais Deus nos preparou. Então Abraão cumpriu o sinal da aliança. Senhor, é para andar com você, vou andar com você. Pega a casa aqui agora, vamos circuncidar todos os homens. Vamos circuncidar os meninos, os homens, todo mundo. Todo mundo. Verso 24, Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados estrangeiros. O que fazer então diante desse... Muita informação hoje, né? O texto foi... Mas o que a gente deve fazer? Primeiro, saiba quem Deus é. Esse é o ponto de partida. Quem Ele é? Ele é o Senhor. Ele é aquele que vê, Ele é o soberano, Ele é aquele que tem todo o poder. Se você sabe disso, então, confie nele. Confie nele. Ele é isso tudo. Segundo, quanto mais conhecemos a Deus, mais nossa identidade é transformada por Ele. Quanto mais você anda no caminho de Deus, mais a sua identidade é transformada por Ele. Eu acho que eu dei esse exemplo no acampamento, mas eu vou repetir aqui. Eu quero que você visualize o seguinte, meu irmão. Daqui para cá é o pessoal que está condenado para o inferno, tá? Que significa toda a humanidade, porque todos nós nascemos condenados para o inferno. Cristo vem e nos resgata, Ele nos tira dessa condição aqui e nos passa para cá. Ali é o céu eterno, deve ter o microfone para lá, mas aqui nós estamos aqui vivendo a nossa vida, vivendo a nossa vida. Quanto mais perto nós estamos aqui, nós estamos salvos, mas nós estamos coladinhos aqui. Então significa que a gente peca mais, que a gente é mais vulnerável, que a gente adora menos ao Senhor, que a gente conhece menos dele. Salvo, mas sabe aquele crente meia boca? É esse que está aqui. Qual é o desafio? O desafio é sair daqui e andar para cá. Isso aqui depende da gente, porque a salvação já veio. Então as boas obras depende da gente, é consequência, é o segundo passo. E a gente vem andando para cá, e a gente vem andando para cá, a gente vai ficando um crentezinho topzera, tal, maridão bom, esposa show de bola, filho bacana, e o céuzinho está aqui, ó, coladinho na gente. Quando isso acontece, o capiroto vem em nosso favor, ou melhor, vem contra a gente, e ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele vai estalando o dedo, chamando a nossa atenção, e você está aqui firme, igreja, coisa boa, nossa, amo minha esposa, marido é o melhor que já existiu, meus filhos, abençoados, tal, aquele negócio todo, aí você olha, aí você, isso aqui também é bom, né? Aí você vai, você dá uma paradinha, aí ele vai e continua. Aí você vai deixando de andar com Deus, você vai deixando de ser aquele cara legal, você vai deixando de ser íntegro, e aí você vai. Você não perde a salvação, tá? É impossível perder a salvação. Por quê? Porque foi Deus quem nos salvou. A não ser que Deus seja um Deus fraco. Mas se Ele é o Deus eterno, o El Elyon, o El Shaddai, o Adonai, então nós não perdemos. Mas nós ficamos aqui, ó, na beiradinha. Tem gente que vai entrar no céu raspando. Daqui, ó, assim, ó,
Na hora de fechar, ele entra, porque o Espírito Santo vai fazer isso. Mas o desafio do nosso coração, meu irmão, é andar com Deus. E andar com Deus significa conhecer dEle, significa se aproximar dEle, se envolver com as coisas dEle. Se envolver com as coisas dEle. Terceiro, Deus nos marca com a sua aliança para que saibamos que ela é eterna. Eu tinha que ter acrescentado aqui, para que saibamos que nós somos dEle e que ela é eterna. Nós somos marcados por Deus, para que a gente possa saber que nós pertencemos a Ele. Quarto, fazemos parte do povo de Deus, que vive a aliança perpétua de Deus. Nunca se esqueça de quem você é e das promessas que te alcançam. Nunca se esqueça, meu irmão. Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 12, a primeira vez. Essa aliança agora é ampliada e melhor explicada em Gênesis capítulo 17. E ela nos alcança aqui agora em 2023. Quinto, não fique desanimado se Deus aparentemente demora para cumprir a sua promessa. Porque demorou, não demorou? Foi quase 30 anos aí, ó. Abraão achou que já tinha até cumprido com Ismael, mas não tinha. Eu não sei, às vezes você está esperando, já tem 5 anos, 10 anos. Relaxa o seu coração. A promessa vai vir no tempo de Deus, o cumprimento dela vai se realizar no tempo de Deus. Não se surpreenda quando os seus planos não se cumprirem, pois os planos que se cumprem são os planos de Deus. O plano de Abraão era que Ismael fosse o filho, e deu ruim. Mas o plano de Deus era que Isaac fosse o filho, e Isaac foi. O meu plano e o seu, ele pode se frustrar, mas o de Deus, jamais, nunca. Sétimo, Deus tem uma aliança com o seu povo. Você faz parte desse povo. Se sim, o que você está esperando para receber o sinal dessa aliança? O que você está esperando para responder a essa aliança? Uma última frase. Eu esqueci de alterar o nome, essa frase é minha, não é do Warren Wiersbe não. Deus veio em direção a Abraão, mudou sua identidade e forjou seu caráter. E estabeleceu uma aliança perpétua com ele e a sua descendência. Você consegue compreender a grandeza do amor de Deus? A aliança estabelecida em Abraão nos alcança hoje, aqui e agora. Portanto, se aproprie dessa realidade com todo o seu coração. Esse é o desejo do nosso coração, meu irmão. Me desculpa pelo tempo, eu sei que a pregação foi um pouquinho mais longa do que o normal. Mas eu creio piamente que era importante que a gente visse o capítulo todo inteiro, para que a gente pudesse entender a profundidade do que é a aliança de Deus em nosso favor. Se aproprie dela. Se aproprie dela. Deus te amou, Deus te resgatou, Deus te salvou e Deus te fez filho. Se aproprie dessa aliança. Nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Nós já estamos chegando ao fim desse culto. Queria que você aguardasse mais um pouco para a gente encerrar esse momento. E que você possa colocar seu coração diante de Deus. Deus pode estar falando com você algo que não está falando comigo aqui agora, mas algo que Ele está falando com todos nós é um chamado a respondermos a essa aliança que Ele tem conosco. Como que você vai responder essa aliança? Como que você vai dizer, não, eu pertenço mesmo, eu faço parte? Coloque seu coração diante do Senhor e fale com Ele. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Fique em pé, irmão. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
ministrando louvor. Onde foi o amor? Pai, como é bom estar na tua presença, Deus, com o povo do Senhor, adorando ao Senhor. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio que temos de cantar, de expor o nosso coração, de ser alcançado pelo Senhor apesar de quem nós somos, ó Pai. Nós adoramos o teu nome, Senhor, nós adoramos o teu nome, ó Pai, e pedimos ao Senhor, continue a ministrar a certeza do teu amor em nosso favor, ó Pai. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos faça levantar da cama, enxugar as nossas lágrimas, ó Pai, para que a gente possa ser sal e luz nessa terra, para que a gente possa fazer a diferença nessa cidade, que a verdade do teu evangelho, ó Pai, possa se expandir através de nós, ó Pai, para onde estivermos e com quem estivermos, ó Pai, porque nós somos salvos pelo Senhor, nós somos chamados por Ti, ó Pai, e agora nós podemos viver a certeza de que somos filhos Teus, ó Pai. Pai, nós queremos rogar ao Senhor agora, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.